E ontem mais um episódio que, infelizmente, está se tornando corriqueiro. O Jair Bolsonaro disse que o presidente da OAB, se o presidente da OAB quiser saber como o pai dele desapareceu no regime militar, o Bolsonaro poderia contar. A declaração foi dada após uma crítica à atuação da OAB no caso do Adélio Bispo, aquele homem que esfaqueou o então candidato à presidência. A Justiça de Juiz de Fora, onde Bolsonaro levou a facada, considerou que Adélio Bispo tem transtorno delirante persistente e, por isso, não pode ser punido criminalmente. O Adélio está no manicômio judiciário e não tem perspectiva nenhuma de sair de lá. A Polícia Federal, ano passado, na época do então presidente Michel Temer, já tinha chegado à conclusão de que o Adélio era um maluco, de um lunático. Agora, mais recentemente, a mesma Polícia Federal, só que debaixo das asas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou exatamente à mesma conclusão, de que não foi uma grande armação, algo que foi arquitetado, não. Foi um maluco que pegou uma faca, foi lá e cometeu aquele ato absurdo contra o então candidato à presidência da República. Aí, com base nessa investigação, ou seja, baseado em dados apurados, a Justiça Federal em Minas tomou a decisão de encerrar o caso, sendo que Bolsonaro tinha o direito de recorrer, o que ele não fez. E o processo foi simplesmente encerrado. Aí, do nada, ontem, como se fizesse algum sentido ao caso em questão, o Bolsonaro coloca na roda o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E de uma das maneiras mais repugnantes, asquerosas, que eu já vi um governante fazer. Ao criticar a decisão da OAB, que impediu, teoricamente, a Polícia Federal de ter acesso aos dados do telefone de um dos advogados que defendia o Adélio, e aí se trata de uma questão da instituição, e numa boa, até posso concordar em tese com o Bolsonaro que há um corporativismo da Tavênia, queridos advogados, da categoria. Mas aí é uma questão de opinião. E no lugar de discutir a tese com dados, citando, por exemplo, advogados que já tiveram ligação, envolvimento com bandidos e facções criminosas, ou que levaram para dentro de penitenciárias armas, drogas, ou seja, teria um caminho lógico para defender a tese, argumentando de uma forma racional. O presidente da República, que ocupa o cargo de maior governante do país, lança uma ofensiva pessoal, gratuita, contra o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, lembrando a memória do pai assassinado, desaparecido, o pernambucano Fernando Santa Cruz, militante do movimento estudantil, que participou de um grupo que defendia a luta armada contra o regime e desapareceu na década de 70. O corpo jamais foi encontrado. E apesar de todos os documentos que mostram que Fernando Santa Cruz foi assassinado no regime militar, inclusive mais recentemente na semana passada, a Comissão de Mortos Desaparecidos do Ministério dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro emitiu um atestado de óbito dizendo que o estudante de direito foi morto no dia 23 de fevereiro de 74 no Rio de Janeiro. Está ali escrito, em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora ao regime ditatorial. Está ali o documento. Um dia depois de ter sido preso. E não foi só isso. O colunista Bernardo Melo Franco, no Globo, revelou um outro documento do Ministério da Aeronáutica que também desmente o presidente da República. O documento de setembro de 78, dizendo que a data da prisão do pai do presidente da OAB, respondendo a um questionamento da Superintendência da Polícia Federal da Bahia. Ou seja, mesmo com esses documentos, um deles emitido semana passada, durante seu próprio governo, o presidente dá essa declaração. Depois, voltou ao assunto mais tarde. Cancelou o encontro com o chanceler da França e aí foi cortar o cabelo. Tem um assunto mais importante para fazer, chanceler. Segura a onda aí. Foi cortar o cabelo. E aí Bolsonaro aparece numa live, num vídeo transmitido nas redes sociais dele, dizendo que Fernando Santa Cruz foi morto pelo grupo terrorista Ação Popular do Rio de Janeiro e não pelos militares. Disse que essa foi a informação que teve à época e que é muito fácil agora culpar os militares por tudo o que acontece. Só que nesse caso, o Bolsonaro contraria não só os fatos, os documentos oficiais, um deles emitido pelo seu próprio governo na semana passada, mas ele mexe com a memória, com a história de um desaparecido político, cujo filho, à época, com apenas 2 anos de idade, hoje representa a entidade que contraria o seu desejo, contraria seu interesse. Ontem eu li a história da dona Eusita.
A dona Elzita é avó do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. A dona Elzita peregrinou por mais de 45 anos, de quartel em quartel, gabinete em gabinete militar, em busca do paradeiro do filho, o Fernando Santa Cruz. A dona Elzita morreu no mês passado, aos 105 anos de idade, antes de ver a certidão oficial atestando que seu filho foi assassinado pelos órgãos de repressão da época. Mas antes também de ver o presidente da República do seu país fazer declarações sobre o que teria ouvido nos porões da ditadura militar. Assim como tantos parentes que viram seus filhos sumirem em meio à repressão e nunca tiveram oportunidade de enterrá-los. Bolsonaro não pode, no cargo mais importante do país, fazer uma declaração mentirosa dessa, que desrespeita a memória de uma pessoa, de uma família, do próprio país, já que há documentos, um deles emitido pelo seu governo, esses documentos que comprovam o que aconteceu ao pai do presidente da OAB. Bolsonaro também não pode mentir, como mentiu, dizendo que a jornalista Miriam Leitão não foi torturada, que participou de ação armada. Não pode chamar governadores do Nordeste de Paraíba. Não pode dizer que o INPE está a serviço de alguma ONG, sem dizer que ONG que é, por quê, com qual interesse. Ele não pode condenar o jornalista Glenn Greenwald, falando que ele vai puxar cana, o chamar de malandro por estar casado há 15 anos com um brasileiro, ter adotado 2 filhos, sendo que até agora o jornalista não responde a nenhum crime. Um presidente da República não pode mentir. Na verdade, em assuntos tão graves, tão sérios, nenhum ser humano deveria mentir. Isso não é polêmica. Polêmica é chegar no boteco, discutir se o Zica é melhor que o Maradona, se o Flamengo é melhor que o Palmeiras. E contra os fatos, de maneira gratuita, quando contrariado, é mentira para dizer o mínimo. Os estudiosos dizem aí que há um método nessas falas absurdas em sequência do presidente da República. Tem uns que têm até nome, para isso chama Brinkmanship. Brinkmanship. É uma estratégia da política da ultradireita em que você escandaliza, vai falando uma bobagem atrás da outra sem descanso. E a oposição não consegue escolher o que vai responder. Ou responde a um assunto que já passou. Outros entendem, a gente falava um pouco sobre isso ontem, Carla, que é apenas uma cortina de fumaça para que o público esqueça, por exemplo, a indicação do próprio filho à Embaixada do Brasil em Washington. Ou que esqueçam do escândalo que foi a utilização do helicóptero da FAB para levar os próprios parentes ao casamento do mesmo filho. Ou ainda, para que se tire de foco as polpudas os inexplicáveis depósitos que foram encontrados na conta do outro filho e do seu fiel escudeiro, Fabrício Queiroz. Enfim, seja como for, essas declarações absurdas ocorrem num momento delicado do país. Às vésperas da importante aprovação da reforma da Previdência definitiva no Congresso, que foi tentada durante anos, sem êxito, em governos anteriores, em que se tem uma possibilidade, olha só, de aprovar a reforma tributária, que pode diminuir a desigualdade que brasileiros pagam diariamente nos impostos, no momento em que todos aguardam com ansiedade a recuperação da economia. Essa pauta positiva, a gente precisa disso. O crescimento ainda é pífio, mesmo que tenha havido uma pequena redução no desemprego. O que se espera de um presidente da República, tenha você votado nele ou não, é que ele se dedique dia e noite para melhorar as condições difíceis do povo brasileiro. E que não se valha do cargo para falar as maiores bobagens como se estivesse contando mentira, contando vantagem no boteco.